pergunta que eu quero fazer para o senhor, prefeito, é uma curiosidade que eu tenho. Por que chuvisco? Na realidade, isso vem desde a infância, viu, Marcelo? Isso aí, desde que eu me conheço por gente, é chuvisco mesmo. E isso aí eu herdei de uma figura que tinha uma certa aparência comigo e chamava chuvisco. E alguém falou assim, ó, chuvisco foi embora, ficou chuvisquinho aí, ficou chuvisco. E isso veio me acompanhando a vida toda. Mas era um personagem que tinha amigo de vocês ou tinha um personagem na época? Não, era um amigo mesmo, bom, segundo relatos, que tinha o quê, 2 anos de idade e essa pessoa, minha mãe na época, ela tinha pensão, né? E tinha esse rapaz que tinha um apelido de chuvisco e esse cara almoçava e jantava na pensão. E quando esse cara foi embora para Minas Gerais, aí falaram assim, o chuvisco foi embora, porque ele era branquinho, dos olhos claros, mesma coisa, aí ficou chuvisco. Parecia com o senhor, então, na época, lembrava, aí ficou... O senhor herdou o apelido? Herdei o apelido, isso no interior de São Paulo, em Sul, na Fazenda Santa Hermínia. Depois vim para Itapecerica da Serra, negócio de futebol, e os amigos eram de Sul também. E aí o pessoal chegou aqui e falou assim, chuvisco e tal, e chuvisco ficou, até hoje. Agora, prefeito, nesse pouco tempo que a gente convive aqui com o trabalho lá no sindicato, muita gente, eu já ouvi isso de mais de 1, 2 pessoas, que olha, o chuvisco, como pessoa, é 100%. Como prefeito, já muda um pouco de figura. Chuvisco, por que você não vai sair candidato à reeleição? Você, como prefeito de uma cidade, teria toda a condição de sair na reeleição. Você sente que o seu governo não está bem avaliado no momento? Marcelo, avaliação você coloca na urna, né? A população tem que ver cada local. Eu sinto assim, as pessoas que, na réplica de que você falou assim, o chuvisco como pessoa. O chuvisco como pessoa é bom. Como vereador foi muito bom e como prefeito foi bom pra caramba também. Existem momentos na vida de cada cidadão, de cada pessoa, e ela tem que saber o momento que se é favorável ou não, em todos os sentidos, né? E como prefeito, eu acredito que nós vamos ter essa oportunidade ainda de estar falando a respeito da administração, eu acredito que nós fizemos muito. A dificuldade que nós estamos passando é o que o país está passando. Uma coisa é quando você tem a possibilidade de trabalhar com abundância, em crescimento, e outra é quando você está em declive. É totalmente oposto de quando você está subindo. Mas, na realidade, a pergunta que você me faz, o porquê não sair candidato, envolve uma série de fatores. Existe o fator que durante esses 4 anos nós tivemos um mandato assim, um pouco conturbado juridicamente, injusto, né? Um momento injusto. Existiu algumas passagens que eu acredito que fez com que eu não saísse candidato. Não é a questão, eu tenho um nome limpo, graças a Deus, inclusive a Justiça, dia 17 de novembro do ano passado, me inocentou do processo que eu sofri durante 3 anos e meio, 3 anos com a faca no pescoço, que aí você está administrando, mas você não administra com tranquilidade, por um processo injusto, que você sabe disso, tanto é que a Justiça me inocentou desse processo. E não só por esse motivo, mas também questão familiar, questão de particularidade minha, particular. Tenho um nome limpo, tenho uma possibilidade de sair, de que se eu tivesse saído, eu tinha uma possibilidade muito boa de ganhar as eleições. Muitas vezes as pessoas olham somente onde elas moram, não verificam em torno do que foi feito, né? E a gente vai ter a oportunidade futura. Mas o que me levou mais mesmo foi a questão familiar. Chuvisco, você não vai ser candidato agora, mas isso é um adeus à política ou não? Você continua pensando aí como um político? Daqui 4 meses, o que o Chuvisco vai fazer? Vai sair de férias, vai para Miami, não quero mais saber de política? Ou não? Ou isso está no sangue, está na vontade, continua ainda latente? Na realidade, Marcelo, assim,
a vida política, você nunca pode falar que você abandona, muito pelo contrário, você faz política diuturnamente. Para quem entende e está no meio, dificilmente você vai se afastar. Eu também não vou me afastar. Quando você fala assim, Miami, o único país que eu conheço fora do Brasil é o Paraguai, que está aqui do lado, que eu fui de ônibus. Ô Chuvisco, eu fiz essa pergunta outro dia para um político de Taboão da Serra, você não acredita, ele respondeu quase a mesma coisa, falou do Paraguai. Eu acho que o Paraguai está melhor que Miami, hein, rapaz? Olha lá, hein? Não é nem questão de dizer, é a possibilidade que você tem de comprar na época, nas excursões que existiam no Parque Paraíso, eu fiz parte dessas também, né? Porque, assim, se eu tiver a oportunidade de descansar, vou descansar no meu país, vou descansar onde eu vivo no dia a dia, não vou descansar em Miami ou em outros lugares. Não posso falar que talvez um dia, quem sabe, Deus me dá a oportunidade, eu vá. Mas não tenho a mínima vontade de fazer isso, não. Eu vou, sim, continuar minha vida política. Você está apoiando alguém agora nessa eleição, Chuvisco? Deixa eu terminar primeiro aí minha vida. Jornalista não aguenta, tem que perguntar na sequência. Você me dá a oportunidade de falar o que eu vou fazer no futuro. Então, no futuro aí a gente tem uma pretensão futura, sim, de continuar na política. Nós vamos continuar nos bastidores, ajudando talvez. A gente tem bons amigos no meio político, que não existe só pessoas ruins no meio político, não, muito pelo contrário, existe muitas pessoas de boas índole que têm vontade de ajudar o povo, que só a política que transforma a vida das pessoas, você sabe bem disso, né? Porque tudo é feito por leis. E quem faz as leis? Legislador ou político. Então, Chuvisco, você considera, claro, que o seu mandato teve esse problema aí, de você ter sido afastado, né, do cargo mais de uma vez. Isso prejudicou, uma vez, né? Isso acaba prejudicando, né, os trabalhos. Você se arrepende muito daquela reunião que gerou todo esse problema? Olha, Marcelo, quando você fala assim, você se arrepende da reunião. Na realidade, esta reunião, eu não participei dessa reunião. Por isso que eu falo que é uma questão injusta, um afastamento injusto, de uma reunião que eu não participei. Todas as testemunhas que lá estavam falaram assim, ele não participou, ele não estava presente. Há 2 degravações da Polícia Federal, ela foi inconclusiva, e eu fui afastado 36 dias. E junto comigo não é só eu. A vice-prefeita Regina, que é uma batalhadora do caramba. Quem não conhece a família Corsini em Itapecerica da Serra, é dedicada 24 horas para a população. Que é uma vice que eu tenho que enaltecer até os últimos dias, que sempre me ajudou e continua me ajudando. Você vê que essa porta aqui, você viu que eu atravessei aqui, você presenciou. Eu fui atender outra pessoa na sala dela. Então é lado a lado realmente que um trabalho assim conjunto, não tem essa diferença não. Você entendeu? É lógico que com afastamento eu fiquei chateado, mas fiquei chateado no momento por uma questão de injustiça. Mas as coisas acontecem assim, rapaz, de uma forma que muitas vezes você fala, por que comigo, né? E por que desta forma? Aí depois, um pouquinho mais para frente, Deus mostra para você o porquê. Aí a pessoa que assumiu o meu lugar aqui, teve a oportunidade de ficar 36 dias, só fez coisas que infelizmente não condiz para um prefeito fazer. Inclusive falando que a prefeitura estava quebrada, que não tinha condições, suspendeu pagamentos e tal. Eu voltei depois de uma semana, paguei fornecedores, paguei funcionário, dei aumento para funcionário. Então não dá para entender. Aí você entende as providências divinas. Você entendeu? Que hoje, se eu tinha um conceito assim, quem sabe e tal, hoje eu digo, se acontecer, é complicado. Agora, prefeito, como é que, falando aqui do da nossa atuação lá no sindicato, né? Como é que o senhor avalia aí o trabalho do sindicato nesses últimos anos aqui, e tantas conversas, tantas reuniões aqui com a prefeitura em busca de melhorias para os servidores? Na realidade, Marcelo, o sindicato, eu tenho respeito pelo sindicato, qualquer categoria que briga em prol de uma categoria, em prol da população, e o sindicato, ele representa os funcionários públicos. Sempre estive ao lado do sindicato, até mesmo como vereador. E eu acredito que no nosso mandato como prefeito, em momento algum eu fechei as portas para o sindicato. Nós tivemos alguns atritos, que isso faz parte. Eu tenho que defender a administração pública, o sindicato tem que defender o funcionalismo público. Mas tivemos grandes avanços. Hoje, talvez, alguns funcionários não verificam o que aconteceu. Mas quando eu assumi, nós tínhamos uma cesta básica de 60 reais. Hoje ela já passa de 120 reais. Mais de 100%.
em 3 anos e meio. Né? Mais de 100%. Conseguimos fazer a mudança do estatuto, que eu acho que isso é fundamental para o funcionalismo público. E se Deus quiser, ainda até o final do nosso mandato, nós queremos fazer o plano de carreira, que é o nosso objetivo, deixar concluído o plano de carreira do funcionalismo. E não deixamos, em nenhum ano, de dar o repasse salarial para o funcionário público de carreira. Nenhum ano. Nós, no primeiro ano, 2013, nós demos o reajuste salarial da reposição 2014, 2015 e 2016, que em várias cidades do país não deu, Itapecerica deu. Quem ouve o prefeito falar assim, parece que foi suave, né, a coisa. Não foi bem assim não, viu, prefeito? Foi muita luta para conseguir. Agora, prefeito, o pessoal do sindicato tá meio chateado, meio bravo com o senhor, por causa da história do plano de saúde. O senhor mudou aí a operadora, né, que era a Mil, né, não é mais, agora é a Greenline. E por que aconteceu essa mudança, prefeito? Ô Marcelo, aqui, órgão público, para que todos saibam também, órgão público você não tem escolha. Você faz o processo licitatório que a lei lhe opõe, lhe obriga a fazer uma questão de licitação. Aí nós fizemos a licitação e quem ganhou foi a Greenline. Mas não estava em vigência o contrato com a Mil aí, prefeito? Você pode ter qualquer situação em vigência. Se você achar que você tem uma condição de você fazer que diminua o custo para o órgão público, que você está zelando pelo dinheiro público. Nós fizemos a licitação e foi benéfico para a administração. Em mais de milhões de reais. Não foi questão de centavos. Chega a milhões de reais. Chega a mais de 3 milhões de reais de favorecimento a menor, inclusive o plano de saúde do funcionário também diminui. É uma questão de administração pública. O momento que nós estamos passando, se você verificar na região, Itapecerica da Serra, nas 555 cidades, 554, né? 634 cidades do estado de São Paulo, se nós tivermos 30 prefeituras que têm esse benefício para o funcionário, Itapecerica está entre elas. E eu acho que é um benefício para o funcionário correto, dentro das possibilidades administrativas e financeiras do município. Mas nenhum funcionário, até o presente momento, que tinha seus exames, as suas cirurgias, nenhum foi prejudicado. E graças a Deus nem pode ser. Aí o pessoal fala assim, mas a Greenline não tem credenciamento com fulano, com Bertano, com ciclano. A Greenline já tem um trabalho na Câmara Municipal há anos. Hoje, por exemplo, nós temos aqui uma questão de pediatria. Já foi feito convênio com a pediatria. E a Greenline, nós pedimos também que fizesse alguns credenciamentos de algumas pessoas em alguns planos de saúde dentro da nossa cidade, algumas clínicas, para favorecer os funcionários e os familiares daqueles que estão aqui. Já estão sendo feitos também. Agora, prefeito, o custo, com menor custo. Por que o senhor não convidou os sindicatos, os funcionários, para conversar sobre essa transição? Não teria sido um pouco mais tranquila? Falar, olha, estamos mudando por causa disso. O senhor acabou não chamando, que era um compromisso do senhor até assumido em reunião. Olha, se tiver algum problema, nós vamos conversar. O pessoal do sindicato falou que o senhor não teve esse diálogo. Marcelo, não é bem assim. Nós havíamos assumido um compromisso, veja bem, aqui, inclusive em ata, a Mil subiu muito a semestralidade, que subiu muito, e nós tínhamos que passar isso tudo para o funcionário, no primeiro momento. Com as negociações com o sindicato, nós assumimos a outra parte da negociação, aí a parte que caberia à prefeitura nós assumimos, e se a prefeitura estivesse passando por um momento difícil e que se a prefeitura não tivesse condições de assumir a parte que nós inicialmente teríamos passado para o funcionário, nós comunicaríamos aos funcionários 30 dias antes desse reajuste para o funcionário. A licitação em si, ela é pública. Inclusive, se quisesse vir qualquer, até mesmo que preste serviço para o sindicato, poderia ter vindo. E não vieram. Inclusive veio 7 empresas. Dessas 7, a que ganhou foi a Greenline. E documentalmente certa, mais barato. Eu não posso incorrer num risco de improbidade administrativa. Não existe para sentar com o sindicato num processo licitatório. Existia para sentar com o sindicato se nós fôssemos repassar para o funcionário. É diferente. Você entendeu? A conversa... Mas em relação a essa decisão do senhor chamar a licitação, o senhor poderia ter falado, olha, eu vou chamar uma licitação, não sei qual empresa vai participar, porque não temos condição de deixar como está.
Ô Marcelo, licitação é pública. Inclusive, presta atenção, você que está aí, ó, qualquer munícipe, cidadão, itapeciricano, não itapeciricano, ele pode vir num dia de um pregão, num dia de licitação e presenciar. Você sabe disso, pô. E isso é público, você coloca no site hoje. Mas tem algumas pessoas que afirmaram, prefeito, não vem ao caso agora, que essa licitação não foi tão amplamente divulgada, não foi, as pessoas não tiveram conhecimento disso. Se você não tem uma divulgação, você não pode participar do processo licitatório, ele seria nulo. Totalmente nulo. Qualquer processo licitatório, seja em Itapecerica, seja em Bugaçu, São Lourenço, Juquitiba, lá em Pau Sul, que é a cidade que eu vim, isso tem que se tornar público. Senão você não tem como você dar uma lisura, até o próprio tribunal te fiscaliza nessa situação. Então, quem fala são pessoas que talvez não tenha conhecimento da lei, mas não existe isso. Como que você faz um processo licitatório sem você se tornar público? Hoje, com o tribunal, com o Ministério Público, todo mundo, que eu acho que tem que ter mesmo para fiscalizar. Não existe. Não existe. Foi amplamente divulgado, foi amplamente discutido e ganhou, e hoje eu vejo que os funcionários também não estão prejudicados na qualidade, viu? Inclusive estão beneficiados no custo, como a prefeitura está bem beneficiada no custo também. Que o pior de você ter, talvez, de uma qualidade um pouquinho inferior, é você não tê-lo. E vou lhe dizer isso, como falei na mesa de negociação. Qual é o risco de, no futuro, se as coisas não melhorarem, que eu torço para que as coisas melhorem, de não ter esse benefício para o funcionário. Indiferente se for eu, se for o A, o B, o C ou o D que sentar aqui, vai chegar um momento que se as coisas não melhorarem, infelizmente, se não tiver um rumo, as coisas vão piorar ainda mais. Porque o pior de você ter o de baixa qualidade é você não ter. Certo. Prefeito, falando um pouquinho agora da sucessão, né, para a gente já ir caminhando para o encerramento, prefeito, o senhor está apoiando alguém nessa sucessão? Na realidade, Marcelo, eu achei que você ia me fazer uma pergunta assim: no seu governo, você sai satisfeito com o governo? Porque não terminou ainda a entrevista. Então tá bom. Porque você falou assim, já estamos quase terminando e tal. Assim, Marcelo, a gente não pode ser hipócrita de forma alguma, de falar assim, olha, eu torço para A, para B ou para C. O senhor está mantendo uma certa isenção, um certo afastamento, né, prefeito? Todo cidadão tem que ter um lado e tem que escolher. Ou bem ou mal a pessoa tem que escolher, né? Eu acho que é assim que a vida prossegue. Quando você fala, está se tornando, tendo uma certa isenção, eu diria assim, ó, no cargo que eu estou hoje, eu não quero prejudicar nem A, nem B, nem C, nem D. E eu não quero, de forma alguma, falar assim, vou fazer uma reunião, vou pedir voto aqui, vou fazer... De forma alguma, não quero prejudicar ninguém. Por isso que eu estou me mantendo até uma certa isenção do cargo que eu ocupo. Eu estou preocupado hoje em terminar o meu mandato, terminar as coisas que tem que... alguns projetos que estão em andamento, que eu acredito que eu vou ter a oportunidade de falar daqui a pouco. E o apoio é lógico que eu gostaria e quero, torço para que quem ganhe é o Jorge.